E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui, maratona de questões comentadas para o DEPEN, parte 15. Com este vídeo serão quase 700 questões comentadas para o DEPEN. As 200 primeiras questões são do regimento interno, ou seja, para gabaritar o regimento interno do DEPEN. Depois tem umas 120 questões da Lei de Execução Penal. Enfim, são muitas questões para você se sair muito bem nessa prova. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Agora vamos tratar da Lei 12.850, de 2013. Para quem não me segue aqui no canal, é questão elaborada por mim, estilo CESP. Aqui terão algumas questões desta lei. Eu futuramente darei continuidade, produzir mais questões e pretendo abordar aqui novamente, mas vamos lá, prossigamos aqui. Eu vou ler rápido, você pode dar pausa no vídeo e reler com calma. Conforme a Lei 12.850 de 2013, julgue o item a seguir. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Vamos para a resposta. Correto. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Então, um dos objetivos de elaborar questões é facilitar o estudo da lei seca. Aqui, eu coloco cores de forma estratégica nas palavras mais importantes e também grifo, já para ajudar o pessoal aí no estudo da lei seca. Considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler e reler com calma. Vamos para a resposta. Errado. Considera-se organização criminosa a associação de quantos? 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então, aqui, para memorizar de cara, em relação à organização criminosa, você memoriza 4, 4. 4, 4. Então, já fica aqui de cara essa informação. E vamos ler o artigo 1º, que é importante. Essa lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. É o recado de sempre, quando for estudar a lei seca, regimento interno, etc. Lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. Ou seja, às vezes a banca faz uma alteração sutil para que o candidato erre a questão. E aqui a gente vai treinando para não cair nessas pegadinhas. Se desejar me siga no Instagram, se inscreva aqui no canal. Esta lei se aplica também a saber as infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução penal no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no Brasil ou reciprocamente. Vamos para a resposta. Errado. Esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido onde? No estrangeiro. Cuidado. Ou reciprocamente. Estrangeiro e não Brasil. Esta lei se aplica também a saber as organizações territoriais entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Vamos para a resposta.
Correto. Essa lei se aplica também às organizações terroristas. Terroristas. Nossa. Enfim, é a fome, a hora de almoço. As organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa incorre em pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações civis praticadas. Vamos para a resposta. Errado. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais, não civis praticadas. Muito cuidado com as pegadinhas, lembrando que essas questões são estilo CESP, então você tem que ficar ligado. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Incorre em pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Vamos para a resposta. Correto. Promover, constituir, financiar e integrar pessoalmente por interposta pessoa organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Cuidado, porque a banca pode mudar de forma sutil para induzir o candidato ao erro. Aí, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Então, vamos prosseguir. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente por interposta pessoa organização criminosa incorre pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. E aí, o que você acha? Item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego da arma de fogo. Então está de acordo aqui, as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Então, está correta. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa incorre pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Aí sempre pergunto, mas por que você fica repetindo esse pedaço aqui? Porque a leitura da lei seca ela tem que haver lei, tem que ler, reler. E esse pedacinho aqui parece sem importância, ele pode ser cobrado na prova. Então é muito importante ler e reler. E sempre complementa aqui na outra parte o que realmente diz respeito à questão. Então vamos lá. A pena é mitigada para quem exerce pessoalmente. Não, a pena é mitigada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Eu sei que alguém certamente não vai saber o significado da palavra. É importante otimizar o vocabulário para os estudos. E aí, o que você acha? Item certo ou errado?
Vamos para a resposta. Errado. Então, ó, a pena é o que? Agravada. Mitigar é o mesmo que atenuar. Amenizar. Agravar é o mesmo que majorar. Então, eu coloquei aqui. Deixa eu aproveitar e colocar aqui. Majorar igual a gravar. Majorar igual a gravar. Então, já vi questão de nível médio cobrando direito que havia uma palavra que ela dizia respeito ao juridiquês. Então, como eu digo, ainda que você não gosta de direito, é bom criar um dicionário, seja no Word ou bloco de notas, onde for, e anotando lá as palavras, o significado das palavras. Sempre que você estiver estudando também, tiver dúvida, vai no Google, digita lá seu nome e coloca a palavra. É bom sempre estar averiguando. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente por interposta pessoal, a organização criminosa incorre pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. A pena aumentada de 1/3 a 2/3 se há participação de criança ou adolescente. Vamos para a resposta. Errado. A pena aumentada de quê? 1/6 a 2/3. Então, está errada a questão. Eu esqueci de colocar o inciso 1 aqui, mas eu vou voltar e colocar. Inciso 1 diz respeito à participação de criança ou adolescente. Então, eu vou colocar no material, acabei esquecendo. Depois eu vou voltar e colocar. Corrigir aqui. Para agilizar o vídeo, vou ler daqui. A pena aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. E aí? Certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. A pena aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Então, de 1/6 a 2/3. Então, prossigamos. Agora vamos para a Constituição. Lembrando que futuramente irei elaborar mais questões dessa lei. Agora vamos para a Constituição Federal. Acerca do direito administrativo, julgo o item seguinte. A Constituição da República atribui aos magistrados e aos delegados de polícia a garantia da vitaliciedade, o que significa que eles não podem ser demitidos mediante processo administrativo disciplinar, mas apenas mediante processo judicial. Vamos para a resposta. Errado, né? Os juízes gozam de que? Vitaliciedade. Então está errado. Que no primeiro grau só será adquirida após o que? 2 anos. Esse inciso aqui é muito cobrado em provas. Então, no segundo grau ou primeiro grau? Primeiro grau, a banca pode colocar segundo grau. Após 3 anos, não, mas após o que? 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal, aqui o juiz estiver vinculado, e nos demais casos, perda do cargo, né, de sentença judicial transitada em julgado. Então, o delegado de polícia, por óbvio, não tem vitaliciedade. Quanto à organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, julgo o item a seguir. Em razão da garantia de autonomia financeira, as propostas orçamentárias encaminhadas pelo Poder Judiciário
não se submetem aos limites impostos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos para a resposta. Errado. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na LDO. Então, a questão está errada. Julgue o item que se segue relativos ao Poder Judiciário. Que estava lá na questão dessa forma. 1/3 das vagas nos tribunais de justiça é reservada a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e a membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Vamos para a resposta. Errado. Um quinto, como é que está aqui? 1/3, muito cuidado com esse tipo de pegadinha. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, tribunais dos estados e do DF, territórios, será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de atividade profissional, indicados em lista tríplice. Cuidado que a banca costuma colocar a lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes. Como essa parte também é muito cobrada em provas, então vamos ler. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice. Lista tríplice depois de quê? Recebidas as indicações. Então, sexto depois tríplice. Enviando a qual poder? Poder executivo, que em 30 dias, 15 dias, 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Então, também é muito importante. O STJ compõe-se de, no mínimo, quantos? 33 ministros. Os ministros do STJ serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria relativa, não mais absoluta, do Senado Federal, sendo 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais, 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicado em lista o quê? Lista tríplice, elaborada pelo próprio tribunal. 1/3 em partes iguais, advogados e membros do MP federal, estadual, do DF e territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Isso aqui despenca em provas, por isso que eu fiz questão de colocar essas informações complementares, então muito importante. Digo item que se seguem, relativos ao Poder Judiciário. O Estatuto da Magistratura, lei complementar de iniciativa privativa do STF, pode prever a delegação de competência a servidores para a prática de atos de administração e de mero expediente, desde que tais atos não possuam caráter decisório. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, sem, óbvio, caráter decisório. Então, está correta a questão.
Julgo o item a seguir a respeito dos poderes da União, de seus integrantes e de suas competências. Os tribunais superiores têm sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Já o Conselho Nacional de Justiça também tem sede na capital federal, mas não exerce jurisdição. Vamos para a resposta. Correto. São órgãos do Poder Judiciário, o STF, Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores. Eu pulei aqui os exercícios. O STF, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. O STF e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15, às vezes esse artigo aqui também é cobrado, 15 membros, CNJ 15 membros, com mandato de 2 anos, às vezes a banca coloca 3 anos, admitida uma recondução, às vezes a banca coloca que não é permitida a recondução, sendo, aí eu pulei aqui novamente, compete ao Conselho, que é o Conselho Nacional de Justiça, controle da atuação que administrativa e financeira do Poder Judiciário, então não tem a ver com jurisdição, e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Com base nas normas que regem a organização policial, julgo o item a seguir. A segurança pública é direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 e assegurado tanto aos brasileiros quanto a estrangeiros residentes no Brasil. Vamos para a resposta. Correto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aqui está informando estrangeiros residentes no país, mas óbvio que, segundo o STF, não há necessidade do estrangeiro ser residente no país. Já a pessoa, um turista, é assaltado no Rio de Janeiro e vai à delegacia, ele não é residente, ele está só de passagem. Você não é residente, então você não tem direito de ser atendido na delegacia. Seria muito estranho. Ou então sofre um acidente e vai ao hospital. Você não é residente, então você não é residente naquele país, então você não tem direito. Então seria algo muito estranho. Então, segundo o entendimento do STF, através do HC 94477, segurança pública é direito também dos estrangeiros, ainda que estejam de passagem pelo Brasil. Considerando a legislação de trânsito brasileira, julgo o item a seguir. Acredito que daqui para frente serão questões da PRF e do DEPEN. É competência privativa dos Estados estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Vamos para a resposta. Errado. É competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. No que se refere ao poder de polícia, julgo o próximo item. O patrulhamento ostensivo das rodovias federais é da competência da PRF e das polícias militares. Vamos para a resposta. Errado. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, então não tem a ver com a Polícia Militar.
com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal, julgo o item a seguir. A PRF destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais. Vamos para a resposta. Errado, né? A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, isso daqui é importante, às vezes é cobrado em prova, então é bom você reler. Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal, julgo o item a seguir. De acordo com a Constituição Federal, é a atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de polícia judiciária. Vamos para a resposta. Errado. A Polícia Federal, instituição por lei como órgão, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, destina-se a exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então a questão está errada. Porque também existe a polícia judiciária dos estados. Então, no caso aqui, é da União e não dos estados. Ali está de forma genérica a questão. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Considerando os artigos da CF transcritos acima da Constituição Federal, bem como a doutrina e a jurisprudência acerca desses artigos, digo o item que se segue. Considere a seguinte situação hipotética. Pablo, argentino residente na Argentina, solteiro, de 18 anos de idade, de passagem pelo Brasil, com destino aos Estados Unidos da América, foi interceptado em operação da PRF. Nessa situação hipotética, não obstante Pablo não seja residente no Brasil, todos os direitos individuais fundamentais elencados no caput do artigo 5º da Constituição Federal devem ser respeitados durante a referida operação policial. Vamos para a resposta. Correto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí, aqui é a mesma resposta daquela outra questão. Então, para você ver, essa questão vez ou outra é cobrada, mas segundo o entendimento do STF, não há necessidade de ser residente no Brasil. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgo o item consecutivo. É franqueado o deslocamento no território nacional em tempo de paz, podendo brasileiros natos e naturalizados, estrangeiros e apátridas, nos termos da lei, nele penetrar, permanecer ou dele retirar-se com seus bens, restando, dessa forma, assegurados os direitos invioláveis à liberdade, à igualdade e à propriedade. Vamos para a resposta. Correto. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Às vezes o candidato pode ter ficado na dúvida que é franqueado. A pessoa, tá, mas o que significa franquear? Então eu coloquei aqui, franquear é o mesmo que permitir, ou seja, é permitido o deslocamento no território nacional. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa sabe a questão, mas tem uma palavra que ela não sabe. E a banca é o CESP. Uma errada anula a certa. E cada questão vale um ponto. Então, às vezes a pessoa deixa em branco ou acaba errando por não saber o significado da palavra. Por isso que eu digo, é importante fazer um bloco, criar um dicionário, no Word, bloco de notas,
Sempre que tiver dúvidas, ir no Google e pesquisar o significado da palavra. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, diga o item consecutivo. No caso de iminente perigo público, um policial rodoviário federal, sendo a autoridade competente, poderá utilizar propriedade privada, garantindo ao proprietário ressarcimento posterior em caso de dano. Vamos para a resposta. Correto. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Para quem não sabe, ulterior é o mesmo que posterior. E há condicional que no caso de haver dano. Então, fique atento. Com relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, diga o item subsecutivo. Segundo a ACF, a capital federal não é um ente autônomo da federação. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Lembrando que Brasília não é o mesmo que Distrito Federal. Brasília é a capital federal. E algumas pessoas podem achar que seja a mesma coisa, Brasília e DF, mas não é a mesma coisa. Cabe ressaltar que capital federal, Brasília, é diferente de Distrito Federal. Distrito Federal são as regiões administrativas, antigas cidades satélites, agora o termo correto é região administrativa, que ficam em volta da capital. A capital, tem um formato de avião, sendo o centro na Praça dos Três Poderes, cabine do avião. Imagine que aqui seja um avião. Aqui, no corpo do avião, é o eixo monumental. A asa do avião é a asa sul e a asa norte. Região administrativa, asa sul e asa norte. Depois da asa, você vai seguindo, vai ter o quê? Os ministérios, a catedral, os ministérios. Aí mais na frente vai ter o quê? A cabine do avião, que é onde estará o quê? A Praça dos Três Poderes, no centro. Congresso Nacional, representando o Poder Legislativo, à esquerda. O Palácio do Planalto, representando o Poder Executivo, e à direita, o Supremo Tribunal Federal, representando o Poder Legislativo. Brincadeira. Por incrível que pareça, o STF é do Poder Judiciário. Então, é isso, não confunda. Brasília é diferente de DF, Distrito Federal. E muita gente erra essa questão por falta de atenção, ou então responder na pressa, ou então bater o olho. Opa, essa questão está dada. Então, tem que ir para a questão na prova com humildade, concentração e ficar atento para não perder pontos preciosos. Um ponto pode colocar dentro das vagas ou tirar de dentro das vagas. Então, vamos lá. Compete ao STF processar e julgar em recurso extraordinário a ação direta de inconstitucionalidade. Vamos para a resposta. Errado. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição. Cabendo-lhe processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Para dar uma diferenciada, eu coloquei aqui em vermelho, ADIM, de lei ou ato normativo federal ou estadual, e ADECOM, ato normativo federal. Ação direta de constitucionalidade. Com relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgo o item subsecutivo. Por meio de lei complementar, a União pode autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas relacionadas à PRF.
Lembrando que você pode ler, reler com calma, sem pressa. Vamos para a resposta. Correto. Compete privativamente à União legislar sobre competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviárias Federais. Polícia Rodoviária e Ferroviária Federais. Lei complementar poderá autorizar Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, é a questão parafraseada ali do parágrafo. Então, a questão está correta. E o item que se segue é referente à administração pública. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário e do Poder Executivo não poderão ser superiores aos vencimentos dos cargos do Poder Legislativo. Vamos para a resposta. Errado. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder o quê? Executivo. Então, cuidado. E, como aqui é um artigo importante, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia? Não. E efetividade? Não. Eficiência. Por que eu falei isso? Porque já caiu em prova eficácia ou efetividade. Então, como eu falei e informei, às vezes a pessoa vai muito na pressa de responder a questão e acaba errando por bobeira. Então, muita atenção com isso. Digo o próximo item, acerca dos poderes legislativo, executivo e judiciário. É competência indelegável do Congresso Nacional aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Vamos para a resposta. Correto. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Então, está parafraseado. A competência exclusiva do supracitado artigo não pode ser delegada. Digo o próximo item, acerca dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A eleição de membros do Conselho da República compete exclusivamente à Câmara dos Deputados. Vamos para a resposta. Errado. Compete privativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do Conselho da República. Compete privativamente ao Senado Federal eleger membros do Conselho da República. Compete privativamente ao Presidente da República nomear membros do Conselho da República. Então, não é uma competência exclusiva da Câmara dos Deputados. Com relação à organização do Estado e às funções essenciais, a Justiça julga o item seguinte. O Advogado-Geral da União, chefe da Advocacia-Geral da União, é cargo de livre nomeação pelo Presidente da República entre brasileiros maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e idoneidade moral. Vamos para a resposta. Errado. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre o que? Cidadãos maiores de 35 anos e de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Reputação ilibada é algo mais específico ainda. Então a questão está errada aqui. Brasileiros e idoneidade moral. Então está errada a questão, é uma pegadinha bastante sutil. E como é um artigo importante, a Advocacia-Geral da União é instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Já caiu do Poder Judiciário, Legislativo, então fique atento aqui, Poder Executivo. Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à Justiça, julga o item seguinte.
O Ministério Público deve elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos em sua lei orgânica nacional. Vamos para a resposta. Errado. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Ministério Público, proposta orçamentária LDO. Ministério Público, proposta orçamentária LDO. Então, outro artigo importante. O Ministério Público é instituição interina, não, mas permanente. Interina mesmo que provisória. Pode ser cobrado em provas. Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais coletivos indisponíveis. Cuidado, já caiu em provas sociais e coletivos indisponíveis. Na verdade, o que? Individuais indisponíveis. Ou pode cobrar individuais disponíveis. Então, há várias formas aqui da banca fazer com que o candidato seja induzido ao erro. Por exemplo, às vezes na questão diz respeito a algo imprescindível, que é indispensável, e já caiu em prova a banca colocar prescindível, que é o mesmo que dispensável. Então fique atento a isso. Diga os itens subsequentes relativos aos direitos e garantias fundamentais previstos na CF. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Vamos para a resposta. Correto. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Ulterior é o mesmo que posterior. No que concerne às noções de direito constitucional, julgue os itens que se seguem, agora questões do depende. Segundo a Constituição Federal de 1988, é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Entretanto, tal norma é de eficácia limitada, pois depende de complementação de lei ordinária ou complementar para ser aplicada. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. É assegurada nos termos da lei. Lei aqui diz respeito ao quê? Lei ordinária. E aqui informou o quê? Lei ordinária ou complementar. Então, se aqui houvesse o caso de lei complementar, iria informar a lei complementar, mas como informou apenas lei aqui, então subtende-se lei ordinária. Então fique esperto quanto a isso. Assegurada nos termos da lei, prestação de assistência religiosa de entidades civis e militares de internação coletiva. A lei no que tange ao supracitado inciso diz respeito à lei ordinária. Aqui está falando de eficácia limitada. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre eficácia plena, contida, limitada. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui no card 43. Deixa eu anotar aqui. 43 minutos agora. Ou na tela final ou no card. Vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Então vamos prosseguir. Diga os próximos itens acerca dos direitos e das garantias fundamentais. Segundo o entendimento dominante do STF, são lícitas as provas produzidas em interceptações telefônicas decretadas por decisões judiciais quando tais decisões forem amparadas apenas em denúncia anônima. Vamos para a resposta. Errado, né? Deixa eu ir aqui direto ao ponto. Segundo precedentes do STF, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que, aqui está um condicional, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. Então, não basta a denúncia anônima, tem que haver o que? A averiguação para ver se é verdade ou não a denúncia. Complementando, também há o informativo 692 do STF.
Vamos lá. A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.296 de 96. Desse modo, é ilegal que a interceptação telefônica seja determinada apenas com base em denúncia anônima. Então, ilegal, interceptação telefônica apenas com base em denúncia anônima. Então, como vocês podem perceber, não basta apenas estudar a lei seca. É muito importante também estudar súmulas do STF, STJ, súmulas vinculantes, a depender do concurso OJ, súmulas do Tribunal do Trabalho, enfim, do TST, e ampliar os estudos, doutrina, a depender do concurso. Então tem que sair da média, tem que estar acima da média. Prossigamos. Julgue os próximos itens acerca dos direitos e das garantias fundamentais. A condenação criminal transitada em julgado acarreta a perda dos direitos políticos, independentemente de manifestação expressa na decisão condenatória. Vamos para a resposta. Errado. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado. Enquanto durar os seus efeitos, é o que? Suspensão, não há que se falar em perda. Então, no caso em tela, o que? A suspensão. Esse inciso aqui diz respeito à suspensão, enquanto durarem seus efeitos. Então, fique atento. Com relação ao poder judiciário e às funções essenciais à justiça, julgue os itens a seguir. No que toca à imunidade profissional do advogado, não constituem injúria ou difamação puníveis qualquer ato ou manifestação praticada no exercício de sua atividade. Entretanto, se, por exemplo, o advogado desacatar um agente penitenciário que age no exercício de sua função, o STF entende que não há imunidade e pode ser instaurado processo crime contra o causídico, ou seja, o advogado. E aí, o que você acha? Item certo ou errado? Enquanto isso, vou beber um pouco d'água aqui. Vamos para a resposta. Correto, são direitos do advogado. Vamos aqui dar um pulo aqui no Estatuto da Advocacia. São direitos do advogado. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação. Então, imunidade profissional diz respeito à injúria e difamação. O STF considerou o desacato como ADIM. Então, o advogado pode responder por desacato. Imunidade profissional em relação à injúria e difamação, mas o advogado responde em relação ao desacato. ADIM 1127. Vamos lá. O advogado tem imunidade profissional não constituindo injúria e difamação. O desacato agora pode responder criminalmente. Puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em prejuízo fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, por excessos que cometerem. O desacato foi considerado inconstitucional pelo STF, conforme a DIN. Logo, a questão está correta. Julgue os próximos itens acerca dos direitos e das garantias fundamentais. Entre os direitos constitucionais garantidos às presidiárias, incluem-se o respeito à integridade física e moral, as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação e o cumprimento da pena em estabelecimento distinto ao dos apenados do sexo masculino. Vamos para a resposta. Correto. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral,
As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. A respeito da organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, ficando dispensada a atuação do Congresso Nacional. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Então, a questão está errada. A respeito da competência da União, dos Estados e dos municípios para legislar, diga os itens que se seguem à luz do texto constitucional. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados. É a fome. Hora de almoço. Eu vou preparar o almoço aqui. Vamos para a resposta. Errado. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. Aí vamos lá. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, não exclui. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988 foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira, digo o item a seguir. A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil, e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. Vamos para a resposta. Errado. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura, ou seja, não quis falar em censura. Então a questão está errada. E se você desejar, me siga no Instagram e se inscreva aqui no canal. E não desista, porque a sua aprovação chegará. Não foque no cansaço, mas se imagine onde você só está. Já escolha com qual roupa você vai para a sua posse, já imagine contando da sua nomeação para seus parentes, seus amigos, e sabe que vai dar tudo certo. Estamos aqui na questão 687, estamos quase na questão 700, todas voltadas para o DPEM. Então, persevere, pois vai dar tudo certo. Seu esforço não é vão. Saiba que a vontade de chutar o balde, desistir de tudo é normal, mas persevere. Muitos, infelizmente, ficarão pelo caminho, mas você vai perseverar, vai lutar e sua nomeação chegará. Você vai tomar posse e entrar em exercício. Vai dar tudo certo. Creia em Deus, creia no seu potencial e sabe que estou aqui na torcida por você. Então, é isso aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!